Atenção, esse vídeo contém spoilers. Ao longo da segunda temporada de The Last of Us, mergulhou na escuridão que consome Ellie, uma mistura tóxica de trauma, culpa e obsessão crescente após a morte de Joel. E o sétimo episódio, esse episódio final da temporada, marca o ponto mais fundo dessa descida de Ellie da Bella Ramsey. Após um respiro agridoce no sexto episódio, com um episódio todo de flashbacks, somos jogados de volta ao presente cruel de Seattle. E aqui, a vingança de Ellie contra Abby, enfim, ferve e borbulha, arrastando todos à sua volta para um redemoinho de violência e decisões irreversíveis. E esse capítulo acelera o confronto inevitável e disseca as complexas camadas emocionais e morais dos personagens, forçando-os a encarar o peso de suas escolhas. E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o último episódio da segunda temporada de The Last of Us. Então, se você tem acompanhado de episódio a episódio aqui comigo, cogite a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, e também já deixa o like, que assim você também ajuda o canal. Aproveita e me siga no Instagram para acompanhar as novidades e também na Twitch. Todos os links vão estar aqui na descrição e vamos ao vídeo. Pra dar sorte. O retorno de Ellie ao teatro, após o confronto de Nora, estabelece um clima um tanto quanto pesado, e o reencontro com Dina, ferida, mas estável, que deveria ser um alívio, mas a culpa não dita de Ellie e a preocupação de Dina densificam o ar. A dinâmica delas, antes íntima, começa a rachar visivelmente. Ellie, embora presente e preocupada com Dina e bebê, parece emocionalmente distante, encapsulada em seu trauma e missão. Suas feições, por vezes vistas como apáticas, refletem mais os horrores que testemunhou e perpetuou. Aqui, a confissão sobre Nora é crucial. Ellie admite ter torturado a médica por informações sobre Abby e revela a verdade sobre o que aconteceu em Salt Lake e o segredo de Joel, cujo peso agora também recai sobre ela. E a revelação impacta profundamente Dina, misturando choque, medo e instinto protetor pela vida que carrega. A idealização da vingança se estilhaça diante da realidade crua das ações de Joel e da espiral de violência. E a decisão de Dina de desistir da vingança não é só uma reação ao passado, mas sim uma escolha consciente por um futuro que a obsessão de Ellie ameaça. E a gravidez de Dina torna-se um símbolo de vida e esperança, em contraste muito com o caminho de morte que guia e segue Ellie, acentuando a divisão entre elas. A dinâmica já tensa entre Ellie e Jesse agora racha de vez, expondo um abismo crescente entre suas visões, e aqui a tensão explode em confrontos diretos, que revelam a complexidade deles e de seus dilemas morais. Jesse, ao deduzir a gravidez de Dina, torna-se mais protetor, e sua postura contrasta muito com a determinação quase cega de Ellie. E depois, o diálogo na busca por Tommy é a chave para entendermos mais sobre eles. Jesse acusa Ellie de egoísmo por vir a Seattle, a defesa de Ellie por sua vez, evocando Joe e rejeitando a comunidade e como os mesmos são hipócritas, sublinha sua incapacidade de ver além da própria dor. E a discussão vira quase como um embate filosófico. Jesse representa a perspectiva de Jackson, de grupo, de produção mútua e sacrifício. Já Ellie, pelo seu lado, moldada por perdas, desconstrói isso usando uma lógica distorcida para validar seu isolamento e vingança, ignorando o perigo aos outros, e a tragédia reside na fratura de um laço que poderia ser suporte. A maturidade e altruísmo de Jesse brilham contra a obsessão de Ellie, e no incidente contra o Serafita capturado, Jesse a contém, pragmático sobre os riscos, e a separação final sela a fragmentação. Ellie abandona a busca por Tommy ao achar o possível local onde vai encontrar a Abby, priorizando a vingança, e já Jesse, fiel aos seus princípios, segue o caminho oposto. Essa gente tá se matando, arrancando as entranhas uns dos outros. Eu não vou morrer aqui. Embora o foco do episódio seja na Ellie e sua vingança, o episódio mostra um pouco sobre dos lobos, ampliando o escopo, e a breve, mas significativa cena com Isaac, o líder da facção, tem múltiplos propósitos que vamos ver na vindoura já anunciada terceira temporada. Em primeiro, estabelece a iminência do ataque à Ilha dos Serafitas, mostrando a força militar dos lobos em contraste com a jornada caótica de Ellie, lembrando das forças maiores em jogo. Em segundo, aprofunda o mistério sobre a Abby. A preocupação de Isaac, com um tom quase paternal, revela a importância dela nesta comunidade. E sua confissão de que havia como futura líder adiciona complexidade antagonista e de quebra humaniza um pouco o próprio Isaac, talvez traçando um paralelo com Joe e Ellie. Essa inserção prepara o terreno para a mudança de perspectiva que já tivemos o gostinho no final do episódio e vamos ver na próxima temporada, onde as motivações de Abby vão ser os centrais, e essa cena com Isaac se conecta ao tema delegado e responsabilidade. E agora falando um pouco sobre o desvio significativo do jogo que ocorre quando Ellie pega um barco e vai em direção aonde vai poder encontrar a localização de Abby, acaba sendo pega pela tempestade e acaba caindo na Ilha dos Serafitas.
E toda essa sequência do naufrágio, a captura, a quase morte e liberação conveniente devido ao ataque dos lobos é nova na série e ausente no jogo, levantando questões sobre a sua função dentro deste episódio. Por um lado, intensifica o perigo e isolamento de Ellie, onde a coloca em vulnerabilidade extrema e reforçando sua imprudência consumida pela vingança. E há também um toque de ironia em ser ameaçada pelos Serafitas, por quem demonstrou empatia um pouco antes. Contudo, a execução soa apenas como um artifício narrativo, um desvio que pouco contribui para a trama principal ou o desenvolvimento da Ellie naquele momento. A resolução rápida, os Serafitas a abandonam, parece anticlimático e conveniente demais, minando a tensão. A percepção final fica parecendo que o trecho ficou jogado, interrompendo o fluxo da busca por Abby e introduzindo um conflito para não ser explorado, e essa inserção corre risco de ser mais uma distração do que um acréscimo. Essa guerra não é nossa! A chegada de Ellie ao aquário marca o clímax de sua jornada em Seattle, em um dos momentos mais sombrios. Este ambiente isolado serve como palco para um confronto tenso que expõe a brutalidade da vingança e a fragilidade da linha entre algoz e vítima, e ao encontrar Owen e Mel, Ellie os rende com frieza, exigindo a localização de Abby. A tensão logo escala para a tragédia. A tentativa de Owen de proteger Mel resulta em sua morte por Ellie. E a consequência não intencional reverbera, o mesmo disparo atinge Mel. E aqui, a série altera o jogo, a morte de Mel vira dano colateral, um acidente trágico e não um ato direto de Ellie sem saber da gravidez. Essa mudança, talvez para suavizar Ellie na TV, vai gerar debates, e essa escolha da série acaba por diminuir o impacto da escolha deliberada no jogo, mas a revelação subsequente da gravidez de Mel em seus últimos suspiros cria um horror diferente, focado na consequência não intencional e no choque. E Ellie é confrontado com a morte que causou e também de tirar uma vida inocente, e seu choque é um espelho de sua condição e da perda da bússola moral, e a justificativa da vingança desmorona, revelando vazio e destruição. A acusação de hipocrisia de Owen ecoa. Ellie partiu por justiça, mas se tornou similar ou até pior do que aqueles que caça, e a morte de Mel catalisa a percepção de Ellie sobre o quão longe se desviou e até que ponto a sua busca por vingança chegou. O retorno ao teatro, após o horror do aquário, é carregada de silêncio pesado, e Ellie, em choque, é retratado com culpa e trauma. A tentativa de Tommy de confortá-la, minimizando seus atos, soa vazia, e Ellie permanece inconformada com Abby viva, a sua até então fonte de obsessão. E nesse momento de calmaria mais tensa, a vingança chega sem bater na porta. A invasão de Abby é súbita. Num simples instante, Jesse cai morto, e sua perda é trágica. O seu altruísmo e lealdade causam sua queda, concretizando os medos sobre as consequências da jornada de Ellie e quem ela gastou paga o preço. O confronto final entre Ellie e Abby é fúria, dor, acusações mútuas. E rendida, Ellie confessa ter matado os amigos de Abby, e esta a acusa de desperdiçar a chance de viver. Mas não há espaço para compreensão, apenas a colisão de duas trajetórias marcadas pela perda. E como já era esperado, o episódio praticamente acaba num cliffhanger. Abby atira contra Ellie e tela preta, e imediatamente logo depois, somos levados ao início do dia 1 de Abby, sinalizando a intenção da série de mostrar o outro lado da história na próxima temporada. O sétimo e último episódio da temporada encerra a jornada de Ellie em Seattle, não com uma resolução, mas com a intensificação do ciclo de violência, e ao longo do que vimos, o episódio nos mostrou o custo da vingança, a fragilidade da moralidade e a erosão da humanidade sob o peso do trauma. A trajetória de Ellie atinge um patamar sombrio, com atos que a afastam dos entes queridos e também de si mesma, e a perda de Jesse é um lembrete do preço pago por aqueles que são arrastados por seus atos. E o final e a introdução da perspectiva de Abby são um gancho para a próxima temporada, onde promete explorar a narrativa a partir de um novo ponto de vista, e que com certeza vai desafiar quem está assistindo a confrontar percepções sobre culpa, justificação e o custo da sobrevivência. Este episódio é um bom final de temporada e bem executado, onde impulsiona a narrativa e mergulha nas profundezas dos seus personagens. Contudo, certas escolhas de adaptação, como a Ilha dos Serafitas e a morte da Mel, podem gerar debates sobre seu impacto sobre a série versus a obra original, e talvez diluindo o impacto em momentos cruciais. Ainda assim, o episódio cumpre seu papel, deixando perguntas sobre violência, comunidade e a possibilidade de redenção num mundo onde cada escolha parece levar a mais e mais escuridão.